E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa terceira aula da gente conseguir aprender a desenhar o básico, tá? Hoje vamos falar aqui sobre expressões faciais e cabelo, beleza? Tem aqui um desenho aqui que eu fiz rapidinho aqui, agora há pouco. Gente, muito importante para quem está assistindo, às vezes aqui começou a assistir pela terceira aula, assistir as duas anteriores, tá? Que essa aqui é uma continuação principalmente da aula 2, beleza? Como a aula 2 estava muito grande, eu coloquei expressões faciais para a aula 3, que junto com o cabelo é provavelmente uma aula curtinha. Uma coisa interessante aqui, pessoal, tá vendo esse personagem aqui que eu fiz, ó? Opa! Tá vendo esse personagem aqui que eu fiz? Vamos dar uma olhadinha no esboço dele? Olha que interessante. Lembra da linha do maxilar? Vai estar aqui, né? Lembra aqui da linha do maxilar? Tá vendo que a linha do maxilar aqui não existe? Por quê? Porque ele tá de perfil, tá, pessoal? Eu esqueci de falar disso na aula anterior, né? Ele não tá de frente, ele não tá de lado. Ele vai estar de perfil, né? Então, o que acontece? A minha linha do maxilar aqui não existe, ó. Por quê? Porque tem a linha da bochecha. A linha do maxilar vai estar só de frente, entendeu? Então, aqui, nesse caso, quando é de perfil, né? Lógico, a gente tem que respeitar essa linha, né? Fazer a boca respeitando essa linha aqui do maxilar. Como ele tá de perfil, não pode ser reto, né? Quando você for fazer a boca, tem que ser de, né? Quando você faz uma boca aberta, você não pode fazer a boca assim, ó, reta. Você tem que imaginar a linha do queixo, tá, gente? Então, o que eu fiz aqui nesse desenho, ó? Vamos deixar aqui. Respeitei aqui, ó, suavemente a linha do queixo. Só não respeitei tanto porque aqui é uma linha de ação exagerada, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas geralmente quando você vai fazer uma boca, né? Essa boca tem que respeitar ali a linha... Assim como os dentes, né? Quando você vai fazer os dentes, você não vai fazer os dentes assim, né? Você vai respeitar... Vamos fazer um queixo aqui, ó. Né? Você não vai fazer uma boca assim, né? Você tem que respeitar as linhas do queixo, as linhas do maxilar. Se o maxilar é isso aqui, né? Vamos respeitar a linha dele, ó. Já dá uma vida melhor. Ah, eu quero fazer uma boca aberta. Não vou fazer assim. Vou respeitar a linha aqui, ó. Entendeu? Olha que bacana, como já ficou melhor. Só pensar no esqueleto, né? Você vai fazer um esqueletinho aqui. Um esqueletinho aqui, tranquilo. Aí quando você for passar limpo, eu quero fazer aqui a boca, né? A boca tá aqui, mas tem que respeitar toda essa região dos dentes. Então se eu quero fazer a boca aberta, ó, fazer os dentes certinho. Espero que tenha dado para entender, tá? Então vamos para aula, gente. Aqui eu desenho algumas expressões faciais, tá? É um surpreso aqui, cadê? Um surpreso, um entediado, um extremamente alegre, né? Uma ação exagerada, né? Um personagem meio triste ali, desanimado. E um personagem aqui meio confiante, tá? Dá pra gente ver o que, gente? Principalmente quando a gente vai falar de desenhos animados e animes, tá? Mangás. É muito importante a expressão facial para deixar a arte ali bem viva, tá? O que acontece? Vou tirar o óculos. O que acontece? Quando eu quis fazer um personagem muito surpreso, o que dá pra notar? Eu quis fazer ali a sobrancelha, ela bem pra cima, tá vendo? Ela bem pra cima e os olhos o quê? Bem abertos, bem arregalados, tá? E o que mais que deu pra eu fazer aqui, além disso? Um olhinho pequenininho, tá? O olho pequenininho dá aquela sensação de foco. Ele focou naquilo, ele se prendeu naquilo e ficou surpreso, tá?
Um outro exemplo que eu tenho aqui, diferente desse, é esse aqui. Que ele tá o quê? Bem animado com algo, bem apaixonado com algo, tá? Então o que a gente fez? Né? Quando a gente se apaixona por alguém, quando a gente gosta muito de algo, a nossa pupila não se dilata, né? Que não fica aquela pupila bem grandona. Lógico que aqui a pupila, se a gente levar em consideração em relação ao olho, não tá tão grande. Mas aqui a gente vai aumentar totalmente o olho também, tá? A gente aumenta o olho para dar aquela sensação do quê? Nossa, parece que ele viu aqui. Finge que ele quer um videogame e ele tá numa vitrine vendo o videogame dele ali, ó. Entendeu? Ó como já dá aquela sensação de que ele tá brilhando com algo. Se eu quisesse que ele ficasse surpreso com algo, então a gente faz o quê? Ó, como parece que ele já ficou aquela sensação de assustado em choque, né? Ainda mais se a gente fizer aquelas linhas assim de expressões, ó, que tem muito em anime. Entendeu? Então, olho, sobrancelha, né? Olha como a sobrancelha tá bem levantada aqui, ó. Olha o espaço entre a sobrancelha e o olho. Tá bem assim, ó. Sabe? São coisas que levam a dar mais vida ao desenho, né? Um personagem entediado, né? Com tédio. Olho semi-aberto. Olha que interessante. Olho semi-aberto. A pálpebra aqui ela não tá inteira. A pálpebra não, perdão. A íris do olho não tá inteira, né? Personagem confiante, né? A gente fez o quê? Diferentes desenhos de sobrancelha. A gente não fez sobrancelha simétrica uma a outra, né? Sobrancelha é diferente. Ó. Às vezes um olhinho um pouquinho mais cerrado do que o outro um pouquinho mais aberto, né? Ó. Se eu quisesse fazer um desenho mais animado ainda, mais puxado pro cartoon. Olha que bacana. Entendeu? Então, dependendo das expressões que você faz, você não precisa de uma simetria ali. Esse personagem aqui, gente, uma coisa bem clara, assim, pra deixar, ele tá claramente triste, né? Ah, eu quero fazer um personagem triste. Pelo menos, na minha concepção, a primeira coisa que eu penso são nos olhos, né? A sobrancelha aqui, ó, de triste, os olhinhos assim, amoadinhos de triste, já remete tristeza, né? Só que daí, e se a gente apagar essa boca e fizer isso aqui, ó? Não parece que virou aquela carinha de desdenho? Entende? Então, cada parte que você vai fazer ali do rosto é importante que transmita esse sentimento, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas como eu sempre falo em todas as aulas, estudem expressões faciais porque é importante. Não é só o olho que vai definir a expressão, não é só a boca, não é só a sobrancelha que vai definir a expressão da pessoa. É igual eu falei, eu mudei aqui o rostinho pra feliz, já dei uma outra expressão pra esse personagem, né? Eu mudei o tamanho do olho desse personagem aqui, já mudou totalmente a expressão dele. Então estudem, pessoal, pra ver aqui certinho o que vocês podem fazer pra estar transmitindo o sentimento que vocês querem, tá? Uma outra coisa importante que eu fiz nesse sexto personagem aqui. Gente, principalmente em anime. Em desenho animado às vezes você também acha, mas principalmente em anime e mangá. Que eles tentam ser muito expressivos, tá? O que é muito importante no mangá, principalmente no quesito comédia, né? É o absurdo, tá? Aqui o personagem claramente tá em choque com alguma coisa que ele viu, né? Às vezes em algum mangá você já vê essa cena. Em o que? O contorno ele tá muito mais forte. Por quê? Porque o personagem ficou em choque, né? O controle ele ficou muito mais forte, os olhos, ó, claramente assustados, a sobrancelha parada. E um jeito simplista de desenhar trouxe a comédia. Porque às vezes o mangá tá tão certinho, tão bem desenhado, e esse personagem aqui, ele tá tão quebradiço, ele tá tão simplista e quebradiço, que ele dá uma diferenciada do resto do quadro.
Aí a atenção chama pra ele, o que traz a comédia. Deu pra entender? Né? Vamos fingir que tem um cenário todo bonitinho, bem desenhado, né? Ali atrás dele. Num quadro ali do mangá, ele tá totalmente bem desenhadinho. No outro, ele vê, tipo, sei lá, uma coisa muito engraçada. Ele vai lá, travou e faz esse desenho aqui aparece. Entendeu? Aí o que acontece? Chama atenção pra ele. Então a comédia vira ali, ele vira um alvo de comédia ali. Entendeu? Por isso que ele tá o quê? Grosseiramente desenhado. O que traz o quê? Uma expressão pra ele, uma vida pro personagem, tá? Então às vezes a vida não vai ser só a expressão que você tá desenhando, mas a forma como você tá desenhando o personagem, né? Muitas vezes a gente vê ali desenhos mais delicados ali, desenhos da Disney, aqueles 2D ainda, né? A gente vê o quê? Personagens com aquelas linhas de desenho bem fininha, né? Aqueles personagens assim, eles são bem, tipo, é uma linhazinha assim pra você ver o desenho, né? Branca de Neve ali, a Cinderela, né? E muitas vezes a gente vê um desenho de ação e ele é mais grosseiro. Vamos tirar aqui só pra dar uma estudada. Ele é muito grosseiro. Por quê? Porque ele vai remeter à ação, né? Ah, João, mas geralmente, tipo, fica feio, né? Fazer tantos riscos assim pra cobrir um desenho, né? Olha quantos riscos aqui pro queixo, pro maxilar, pro resto do rosto. Mas aqui o que eu quis fazer? Simular uma cena de raiva. Não é todo desenho, obviamente, que eu vou fazer assim. Mas o que eu quis fazer aqui? Transmitir que o personagem está com raiva, que ele está gritando, às vezes ele está até em ação. Então aqui não tem problema nenhum eu fazer mais de um risco pro pescoço, mais de um risco pro contorno, né? Mais de um risco pro olho. Muitas vezes mais de um risco para a sobrancelha, pro olho aqui, pra orelha, pra parte do ouvido, pro próprio cabelo. Entendeu? Olha como o excesso de risco, né? O excesso de risco aqui, ele vai trazer o quê? Um sentimento de violência, né? Um sentimento de raiva pro personagem, tá? Eu não quis completar esse personagem para completar aqui com quem estiver assistindo. Tem um jeito de eu melhorar isso aqui ainda. Deixar essa imagem mais pesada, tá? Que é o quê? Com rachuras, né? No mangá isso é muito comum. Vamos deixar essa imagem um pouco mais pesada, assim, um pouco mais raivosa. Aqui a gente sabe que essa área aqui, ó, né, de dentro da boca, ela é escura quando a gente desenha, quando a gente pinta. Mas e se ao invés de eu pintar de preto, eu fizer rachuras? Vamos dar uma olhada como vai ficar. Ó, como já melhorou o desenho, né? Às vezes dá até um foco na boca. Se você estiver desenhando um quadro, né, uma coisa ali pra ele estar falando, né? Como ele tá gritando, vamos colocar em caixa alta. Olha que interessante. Até a atenção foi um pouquinho pra boca. Quero melhorar mais esse desenho. Vamos fazer umas rachuras de sombreamento. Lógico que aí você vai ter que dar uma estudada em sombras, tá, gente? Não vai ser o foco dessas aulas aqui. É uma coisa para vocês podem estar estudando depois. Ó, como já trouxe uma vida a mais pro desenho, ó. Pessoal, vocês percebem que nessa parte aqui dele tá bem enrugada, tá muito exagerada aqui a atenção. Eu quis dar pros olhos para demonstrar que ele tá com muita raiva mesmo, sabe? Então eu chamei a atenção aqui pros olhos e pra boca dele gritando. Então muitas vezes o mangá ele faz isso, ele puxa tanta atenção pra expressão dos olhos e pra boca que o nariz ele fica meio ali de secundário,
Entendeu? O anime, mano, principalmente anime, tem muito isso. Eu ainda fiz aqui essa partezinha aqui pra dar um pouquinho de ênfase. E também é normal fazer os mangakas fazerem isso. Mas olha como a imagem fica carregada já, ó, de tanta rachura que eu coloco, ó. Entendeu? Então, às vezes, não vai ser só a expressão facial que vai te dar essa... a expressão, esse sentimento que você quer trazer. Às vezes uma rachura, né? Às vezes as linhas que você desenha, ela vai dar um ênfase no sentimento que você quer pro desenho. Vamos supor que o cabelo dele é preto? Vamos supor que o cabelo dele é preto. Mas como tá numa cena muito brava, tá muito estressado ali, o que a gente pode fazer pra deixar mais nervoso ainda esse personagem? Em vez da gente pintar o cabelo de preto. Fazer rachuras aqui, a gente pode até... Não, acho que esse tanto tá bom. Só que a gente faz até rachuras mais pertinhas aqui, ó. Em vez de pintar, a gente faz rachuras. Pequenas rachuras, ó. Ela faz... O que essa rachura faz? Ela dá uma impressão de movimento pro personagem. Ele não tá estático, né? É um personagem que ele não tá estático ali, ó. Ele não tá falando estático, parado ali. Ele tá bravo, entendeu? Às vezes a raiva, ela é movimento, né? No desenho. O personagem tá falando, ele tá lá balançando a cabeça. E mesmo que ele não esteja, às vezes a impressão que precisa ser dada pro desenho é que ele esteja, né? Olha como já melhorou, olha como essa imagem já ficou forte. Entendeu? Porque simples rachuras ali que eu fiz, né? Mal feita ali, porque eu tô fazendo aqui na hora. Mas nossa, o desenho já tá muito mais pesado, né? Uma outra coisa, gente, que eu preciso falar pra vocês, que muitas vezes a pessoa, muitas vezes você tá desenhando e não percebe, tá? Em alguns casos aqui, ó, vamos colocar esse caso aqui desse personagem entediado aqui. Muitas vezes você vai ter que saber definir a grossura do tanto que, do que você está desenhando, tá? Esse personagem aqui, gente, geralmente acontece quando a gente vai fazer um personagem, o contorno dele é um pouquinho mais grosso, né? Aí, o narizinho dele, você desenha um pouquinho mais leve. Se você desenhar tudo do personagem com a mesma força, com a mesma intensidade, ele vai acabar virando isso aqui, ó. Entende? E não é isso que a gente quer. Para você também dar a vida do personagem, a vida ao personagem, você precisa saber a hora ali, certinho, de qual momento eu devo aplicar mais força ali, fazer um contorno mais forte, e qual parte ali eu tenho que fazer parte mais fina. Geralmente a gente faz isso com o quê? Com partes mais delicadas, né? O nariz ali é um pouco mais delicado, a gente vai fazer ele um pouco mais leve, né? A pálpebra aqui do olho, né? Igual tá aqui no personagem, ó. Às vezes a gente faz um pouquinho mais leve. Você viu que eu não desenhei a pálpebra inteira? Então, um negocinho aqui, né? As narinas são levinhas, né? Às vezes ali até a boca vai ser mais leve, né? Então saber diferenciar essa parte, tá, gente? Gente, vamos agora pro cabelo, tá? Existe um mal muito grande que a gente comete, que a gente foi tão influenciado por Naruto, né? Isso não é algo ruim, não é algo errado, tá, gente? Mas o que acontece quando a gente vai fazer cabelo? É, a gente vai fazer só o contorno do cabelo. Por quê? Porque é o jeito que o Masashi Kishimoto a maioria das vezes faz. Ali o cabelo, né? Se não for do Naruto. Aqui tem um negocinho.
Pronto, aqui é o cabelo, tá? Tá errado? Não, não tá errado de forma alguma e até bonito, tá? Se você prefere fazer assim, também não tem problema. Mas aqui, nessa aula, eu quis te dar uma alternativa, tá? E muitas vezes você vai até preferir, tá? Se às vezes você quer fazer um desenho que não é de ação, geralmente não é usado esse tipo de cabelo, tá? Ah, eu quero fazer ali, gente, um cabelo de... um cabelo grande ali. Então, vamos pensar o quê? Onde começa esse cabelo? Geralmente o cabelo começa aqui, ó. Então a gente vai fazer um risquinho aqui. Ou às vezes a gente faz um pontinho, tá? Vou fazer nesses dois desenhos aqui pra você dar uma olhada. Eu quero que o desenho comece aqui. Em vez de eu fazer aqui, ó. Tá aqui feito? Vamos fazer pequenas mechas. Vamos começar pelas mechas, tá? Eu quero que esse cabelo tenha mechas aqui. Eu quero que ele tenha mechas aqui. O que eu posso fazer aqui também? Eu quero fazer uma mecha que fica um pouco diferente das outras aqui, ó. Isso tudo no esboço, gente. Eu quero fazer até um cabelinho aqui, ó. Aí o que acontece? Quando a gente chega na parte de trás, aqui do cabelo, né? O que acontece? Espera aí que a câmera chegou. Aí. O que acontece? Nessa parte aqui de trás, quando tem mecha, ela não vai ficar pro lado, ela vai ficar pra trás. Então a gente vai lá esconder ela. A gente faz só um negocinho aqui, ó. Né? Vai esconder ela, ó. Só um negocinho aqui. Por quê? Porque essa mechinha tá indo pra trás. Aqui é a mesma coisa, ó. Quero fazer essa mecha assim, ó. Esse aqui, ó. Esse movimento aqui, gente, ó. Ele é muito comum em rosto aqui, ó. Nessa parte quando você desenha de perfil. É muito comum, tá? Se você vê ali, principalmente em caixinhas de shampoo, de creme, você vai ver que o cabelo faz bastante esse movimento quando tá de perfil, tá? O que mais aqui? Eu posso fazer isso aqui e isso aqui, tá? Eu quero fazer uma franja aqui, ó. Então a partir daqui eu sei que é uma franja. Então eu vou fazer o quê? Eu acho que aqui, ó. Você viu que eu não fiz necessariamente uma bananinha, um cachinho de banana? Eu fiz aqui um quadradinho. Porque não é todas as vezes que você vai precisar fazer um quadradinho, um cachinho de banana, tá? E esse cabelo curto, como é que a gente vai fazer? Eu quero fazer um cabelo curto que comece com redemoinho. Então, ó, vamos fazer aqui um... Isso aqui, gente, é um esboço que você vai fazer antes. Ó, tá vendo que o personagem ainda parece que o cabelo dele tá muito colado com a cabeça? E geralmente o cabelo não dá essa expressão, ele não é tão colado com a cabeça. Vamos aumentar um pouquinho esse cabelo então? O que que a gente faz? Dá uma aumentadinha aqui, ó. E o cabelo também tem o quê? Tem essa parte aqui do cabelo, né? Então vamos fazer um restinho aqui, ó. E na hora de passar limpo, como é que a gente faz? Né? Na hora de passar limpo então, gente. Esse cabelo aqui, o que a gente pode fazer? Eu quero fazer nele um cabelinho um pouco mais suave. Então aqui eu vou aplicar os detalhes, ó. Lembra que eu falei que algumas linhas vão ser mais grossas, outras mais finas? O contorno aqui, ó. Às vezes até a pontinha aqui do cabelo, ó. Mais grosso. E aqui, ó, mais fino. Sempre respeitando o que eu fiz aqui, ó. No esboço. As linhas que eu fiz no esboço. Então aqui, ó. Tá vendo? Que eu não preciso fazer certinho o que eu fiz no esboço aqui, ó. Aqui eu fiz uma banana, ó. Tem uma ponta. Mas aqui fica mais natural eu fazer um risquinho, tá vendo, ó? Olha que bacana. Ah, eu quero desenhar uns risquinhos do cabelo aqui, ó, nesse caso. Olha que bacana como já tá ficando diferente. Né? Às vezes quero até deixar a orelha de fora, ó. Então eu faço aqui e continuo aqui, ó.
Passa aqui o cabelo. Passa aqui a linha. Né? Com o cabelo bem diferente aqui. Parece até uma Mônica jovem aqui, alguma coisa assim. Só que daí o que acontece? Não gostei. Ficou muito separado aqui, ó. Ficou muito. Parecendo cachos de banana mesmo. Então você não precisa fazer necessariamente isso. Eu, por exemplo, não gostei disso aqui que eu fiz. Então o que eu faço? Em vez de eu deixar aqui muito carregado, eu carrego só depois. Só aqui, ó. Na hora de desfazer o cabelo, eu carrego um pouco ele, ó. Então eu faço ele normal aqui. E aqui embaixo quando eu detalhizar ele, ó. Aqui em cima eu deixo mais ou menos. Eu deixo só o suficiente para a pessoa conseguir entender qual é a intenção do cabelo. Aqui é o risquinho. Faço aqui uns leves traços do cabelo. Já melhorou. Por quê? Porque eu tirei toda aquela carga que eu tinha feito, aquele contorno, tá? O cabelo aqui, ó. Esse cabelo aqui, o que a gente pode fazer? Eu não quero deixar ele tão carregado igual eu fiz aqui. Então a gente tem que ver primeiramente o que vai separar o cabelo do corpo, tá? Então o contorno principal do cabelo aqui, ele tem que aparecer, tá? Quero até fazer umas mechinhas a mais, quer ver? Eu quero fazer até umas mechinhas a mais aqui, ó. Até um pouco de mais vida. Muitas vezes você não vai poder começar o desenho, gente, pelo contorno, quando eu for fazer a line art. E eu já vou explicar o porquê. Deixa eu só arrumar aqui o rosto. Tá? Muitas vezes você não vai poder começar no line art por quê? Começar no line art pelo contorno por quê? Porque às vezes aqui você vai ter que aplicar uma vida e não vai conseguir, porque a line art já tá feita. Às vezes, às vezes eu quero fazer tipo isso aqui, ó. Ou às vezes essa parte aqui, ó, vai ficar muito inorgânico. Então aqui você vai ter que saber certinho a hora de fazer, tá? Um exemplo melhor. Essa parte aqui do cabelo. Tá vendo que ela ficou um pouquinho diferente? Então se eu fizer isso aqui, ó. Já ficou muito quebradiço o desenho, ó. Tá vendo? Então, como aqui eu fiz a line art primeiro pelo contorno, eu vou ter que me virar. Então eu vou ter que fazer o quê? Mudar aqui alguma coisa, tá vendo, ó? Então muitas vezes esse vai ser o problema de você começar pela line art. Comece sempre que você puder, a não ser que você não queira fazer uma arte tão carregada, pelo pontinho aqui. Nesse desenho assim, eu queria demonstrar o quê? Como ele fica. Tá vendo que ele não ficou ruim? Não ficou ruim. Tá vendo? Até esse desenho aqui, ó, que dá pra ver melhor agora sem o esboço ali atrás. Não ficou ruim também, mas ele tá mais carregadinho. Tá vendo? Mas se eu quiser melhorar um pouquinho esse desenho, mas não deixar tão carregado, a gente vai fazer o quê? A gente viu que aqui começa, faz uns pequenos risquinhos. Respeitando o que você já desenhou. Tá vendo que eu tô enfatizando só as pontas? Aí o que eu posso fazer aqui? Já que eu enfatizei aqui as pontas do meio do cabelo, eu posso enfatizar aqui também as pontas
do cabelo mesmo, assim, ó. E o cabelo ali, gente, é algo vivo, né? Ele não é um objeto, né? Eles são vários fiozinhos, né? Então, e aí? Ó como já melhorou bastante. Tá vendo? Aí, lógico, né? Tem aqueles tipos de desenho que eles são. Os cabelos eles são bem separadinhos, né? Aí, tipo, são bem detalhados. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer aqui, às vezes, um esboço, assim, gente. Cachinhos bem pequenos, né? Eu quero fazer esse personagem aqui com franja. E aqui eu quero que o cabelo dele suba. Essa parte aqui do cabelo suba, só pra gente ter uma ideia. Aí quando você for passar na line art, aí você vai ter que fazer bem carregadinho mesmo, né? E às vezes o seu estilo de desenho é esse, né? Mas tá vendo que eu tô respeitando aqui, ó, o esboço que eu fiz? Os cachinhos de banana aqui, ó. Aí ele vai ser um desenho bem carregado. E às vezes você vai ter que ver se vale a pena fazer um desenho bem carregado. Principalmente se você for fazer uma história em quadrinhos ali, alguma coisa. Porque o que a gente vê? Gente, não só em rosto, tá? Não só em cabelo. Mas se você pega ali um mangá ali de vida escolar, cotidiano, né? Olha como ele já fica bem carregadão, né? Quando a gente pega um desenho ali escolar, cotidiano, a gente percebe que os traços eles são mais cleans, são mais limpinhos, né? À medida de que a gente pega ali uma história, um desenho ali de ação, de luta, a gente vê que os traços do desenho eles são mais duros, rígidos, às vezes até bem rabiscados, né? Porque tudo isso transmite um sentimento, tá? Tudo isso transmite uma a expressão que o autor quer que você veja, né? Isso aqui, por exemplo, você não vai ver num anime de desenho, de escola, algo assim, cotidiano. A não ser que isso aqui seja fundamento de comédia, que muitas vezes é usado também, tá? Do mais é isso, gente. A aula fica por aqui hoje, né? Lembrem sempre, então, de fazer linhas mais suaves e linhas mais fortes, dependendo da região que você está aplicando e dependendo do sentimento que você quer colocar. Cabelo, não tem nada de errado, gente, em fazer um cabelinho do Naruto, só com contorno ali, que a maioria das vezes é só isso. Não todas, mas a maioria das vezes. Mas se você quer colocar um pouquinho mais de carga nesse cabelo, também não tem problema, tá? Faz ali o método, né? Dos cachinhos, né? Dividir as mechas, tá? Cada partezinha aqui é uma mecha, né? Cada partezinha é uma mecha. E não necessariamente você precisa cobrir essa mecha inteira que você desenhou. Mas às vezes deixar entender que ela tá ali. Beleza, pessoal? A aula então vai ficar por aqui. Obrigado por ter assistido. Tamo junto.